Alô, viajante! Continuando os nossos destinos nacionais, vamos falar hoje da cidade de Bento Gonçalves. Vamos nessa! A cidade de Bento Gonçalves fica no Rio Grande do Sul e muita gente, quando escuta falar em Bento Gonçalves, imagina logo vinhos, vinícolas. E não tá errado não, tá bem certo. Essa cidade tem muitas vinícolas, ali, assim como a região ali tem, mas não é só isso. Bento Gonçalves tem outras atrações, tem outros encantos que podem ser bem interessantes para você que é adulto, ou para você que é criança, ou para você que é um adulto que vai com uma criança. É bem legal, não é só bebedeira. Você pode fazer várias atividades relacionadas a vinho, mas também tem outras coisas, e é sobre essas coisas aqui, além do vinho, claro. Eu vou falar aqui com você sobre as experiências que eu tive quando eu visitei essa cidade. Bom, eu fui para Bento Gonçalves tem 1 ano e meio, mais ou menos, na época do meu aniversário, foi uma viagem de aniversário. Eu normalmente gosto de viajar no meu aniversário. É um presente que eu me dou, é um momento que eu tiro comigo mesma. Normalmente eu viajo sozinha. Então eu adoro viajar no meu aniversário. E no dia mesmo do meu aniversário eu costumo procurar alguma coisa especial para fazer, um lugar especial para comer. É bem bacana. E essa viagem foi uma viagem de aniversário. Eu não só fui, nessa ocasião, eu não só fui para Bento Gonçalves, como eu fui também depois para Canela fazer uma atividade bem específica lá, que também era presente de aniversário que eu estava me dando, e depois eu fui para São Paulo fazer algumas atividades culturais. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre Bento Gonçalves, tá bom? Então, antes de começar a falar das atividades, vamos chegar em Bento Gonçalves. Como se chega em Bento Gonçalves? Não é muito fácil, tá? Quem vem do Rio de Janeiro, como eu, talvez São Paulo também seja a mesma coisa, eu não sei das outras regiões, mas se você for de avião, de ônibus eu não tenho ideia mesmo. Agora, se você for de avião, você tem dois aeroportos, duas opções de aeroportos para você descer. Uma é o de Porto Alegre, que é até a mais comum, as pessoas geralmente descem em Porto Alegre, e a outra opção é o aeroporto de Caxias do Sul. Vamos lá, algumas vantagens e desvantagens de cada um desses aeroportos. Porto Alegre, como eu falei, é a mais comum, porque, primeiro, é a mais barata, né? Você comprar uma passagem, pelo menos do Rio de Janeiro, para Porto Alegre é mais barato do que uma passagem do Rio de Janeiro para Caxias do Sul. Então, Porto Alegre é mais barata e é mais fácil do avião ter teto para descer. Tá? É muito comum no aeroporto de Caxias do Sul o avião não conseguir descer e acabar desviando para o aeroporto de Porto Alegre. E por que se compra então uma passagem para Caxias do Sul se é mais caro, pode o avião não conseguir descer? Por quê? É mais perto, é bem mais perto de Bento Gonçalves. Se você descer no aeroporto de Caxias do Sul, você tem que pegar uma condução até o centro da cidade, onde tem a rodoviária. Então você pega aí um ônibus, um Uber, um táxi, enfim, o que você quiser pegar, até a rodoviária de Caxias do Sul, isso você descendo em Caxias do Sul, e dali você pega um ônibus comum de viagem para Bento Gonçalves. Ou seja, eu achei que ia ser muito mais rápido, muito mais prático, muito mais fácil eu descer em Caxias do Sul, eu pegar um avião até Caxias do Sul e dali pegar alguma condução para Bento Gonçalves. No meu caso, eu tinha alugado um carro, porque as atividades que eu ia fazer em Bento Gonçalves, a gente já vai entrar nisso, eram um pouco distantes e ia facilitar muito para mim. Além de ser um pouco distantes, eram atividades que não tinha facilidade de pegar um ônibus comum. Quando eu viajo, eu costumo andar de ônibus, de metrô, de transporte público. Mas as atividades que eu queria fazer, eu ia ter uma dificuldade em pegar transporte público e eu achei melhor alugar um automóvel. Só que o meu voo, claro, ele não conseguiu teto em Caxias do Sul. Eu fui parar em Porto Alegre e o tempo foi passando até a empresa conseguir se articular para pegar um ônibus para levar todo mundo para Caxias do Sul, né? Todo mundo, não só eu, todo o avião ia para Caxias do Sul, todo mundo no avião ia para Caxias do Sul e acabou descendo em Porto Alegre. Então a empresa teve que se articular para resolver e nisso o tempo foi passando, foi ficando tarde. E eu percebi que se eu chegasse, primeiro que eu acho que eu não ia conseguir chegar a tempo de pegar a locadora de veículos aberta.
Esse era o primeiro problema. O segundo problema, ainda que eu pegasse a locadora de veículos aberta, assim, tipo 5 minutos antes dela fechar, eu ia acabar pegando a estrada à noite, uma estrada que eu não conheço à noite, eu podia me perder, eu fiquei com um pouco de receio. Aí eu expliquei lá para a pessoa que estava organizando isso, resolvendo esse problema, a companhia foi a Companhia Azul, aliás, o atendimento ótimo, eles resolveram, demorou um pouquinho, mas eles resolveram o problema de todo mundo, inclusive o meu. Eu expliquei essa situação para eles, que eu ia perder o carro e meu destino final não era Caxias do Sul, mas sim Bento Gonçalves, e eles conseguiram me levar para Bento Gonçalves, me levaram ali, acabei chegando bem tarde na cidade, mais tarde do que eu previa, era de noite mesmo, cheguei já bem de noitão, porque depois deles resolverem o problema de todo mundo que foi no ônibus, eles foram resolver o meu problema, que era especial, para me levar para Bento Gonçalves. Mas tudo se resolveu, só fiquei sem o automóvel. Só que, pasme, o hotel que eu reservei, aliás, eu reservei o hotel no centro, como eu sempre falo, e eu não vou me cansar de falar. Quer ficar hospedado, fica hospedado no centro, que é a melhor opção para você. Principalmente se é uma cidade assim como Bento Gonçalves, que você não tem muitas opções de transporte público. Quando você fica num lugar que tem a metrô, tem outros tipos de transporte, você até consegue se locomover com alguma facilidade se você não estiver bem no centro. Mas no caso de Bento Gonçalves, não. Então eu escolhi um hotel no centro e, pasme, ao lado do meu hotel, ao lado mesmo, vizinho de muro, tinha uma Localiza. É uma Localiza, locadora de veículos. E aí, assim que eu cheguei, eu consegui ligar para a central da Localiza, já fiz a reserva para o dia seguinte, e no dia seguinte de manhã bem cedinho eu fui lá e peguei o automóvel, aluguei o automóvel e deu tudo certo. E a viagem de aniversário foi ótima. Mas no dia que eu cheguei era a véspera do meu aniversário, era domingo, né? Então chegar muito tarde foi até mais um problema, porque domingo já estava tudo fechado e tal, eu por pouco não consegui um lugar para jantar, mas deu tudo certo. E no dia seguinte já era o meu aniversário. E quando eu fiz o check-in no hotel, eu comentei com eles que era meu aniversário no dia seguinte, e o hotel fez uma surpresa para mim no dia do meu aniversário, que depois eu vou contar. Aliás, eu adorei esse hotel. Eu normalmente não dou nome das companhias, nome das empresas. Eu falo das empresas quando eu estou satisfeita, e se alguém quiser pode entrar em contato comigo e me perguntar qual foi esse hotel, qual foi essa companhia, qual foi essa empresa que você ficou satisfeita. Eu falo sem problema nenhum. Mas aqui, o atendimento deles foi tão bom que eu vou falar. O hotel foi o Hotel Somense. É um hotel bem fácil de você chegar. Assim que você entra na cidade, na parte central da cidade, você entra ali na cidade, no centro, né, de Bento Gonçalves, você já dá de cara com ele. Foi muito fácil do motorista que me levou, né, da Companhia Aérea Azul, que me levou até lá. E depois, quando eu estava de carro, também era muito fácil encontrar. Inclusive, esse hotel tem estacionamento. Então eu pude deixar o carro lá no estacionamento. Olha, eu adorei o atendimento deles. Eu adorei o mimo que eles fizeram para mim, que eu vou contar já já. Bom, chegamos em Bento Gonçalves. E agora? O que tem para fazer nessa cidade? Como era meu aniversário na segunda-feira, né, no dia seguinte, eu tinha programado de conhecer uma tanoaria. Tanoaria é como uma marcenaria, só que faz barril. É um lugar onde fabrica os barris. Barris que se usam em whisky, barris que se usam em vinhos e em qualquer bebida que seja armazenada em barril, barril de madeira. E essa minha viagem foi uma viagem de aniversário e com um foco muito claro enogastronômico. Então, era bebidas e comidas. Era isso. Essa viagem era isso. Meu foco era esse, beber e comer. E eu fui conhecer essa tanoaria. Eu tinha muita curiosidade de ver como é que faz, como é que se fabrica, como é que se prepara o barril. Eu sou uma apaixonada por uísque, muito mais até do que por vinhos. Eu sou louca por uísque, eu adoro os uísques. Eu busco aprender, busco saber coisas sobre a bebida. E quando eu pensei em conhecer essa tanoaria, foi pensando no uísque. Depois que eu até fiz um link com o vinho também, mas eu fui para Bento Gonçalves para fazer várias atividades, e uma delas era conhecer essa tanoaria. Essa tanoaria não é em Bento, é numa cidadezinha muito pequenininha, menor do que Bento, ali perto, chamada Monte Belo do Sul. E esse era um dos motivos que eu precisava do carro. Eu peguei a estrada para uma outra cidade. É muito perto, mas
é muito perto o suficiente para você conseguir fazer essa ida até lá quando você está em Bento, mas não é tão perto ao ponto de você ir a pé, ou é difícil, você não vai ter transporte público para lá. Então eu fui de carro alugado. Foi muito fácil de ir, quase como uma linha reta. E para chegar lá, eu passei pelo Vale dos Vinhedos. Não sei se você já ouviu falar, mas o Vale dos Vinhedos como o próprio nome diz, eu acho que é autoexplicativo, onde estão localizados vários vinhedos da cidade. E é uma das atrações que quem gosta de vinho pode fazer. Eu recomendo que quem queira fazer esse passeio pelo Vale dos Vinhedos para conhecer as vinícolas, para fazer degustação nas vinícolas, eu recomendo que não vá de carro, porque se beber, não dirija, se dirigir, não beba, isso para mim é óbvio, mas não vai de carro, por favor. Contrata em alguma agência, alguma excursão, algum pacote, algum passeio turístico, ou então chama algum motorista, ou vai de Uber também, pode ser, ou então chama algum motorista, que tem alguns motoristas que trabalham com isso, que passam o dia com você e vão te levando para os lugares que você deseja conhecer. Então eu acho que para esse tipo de passeio, onde você vai conhecer as vinícolas, vai beber os vinhos, vai fazer degustações, eu recomendo que você não vá dirigindo. Mas eu fui conhecer a Tanuari, não ia beber mesmo, fui dirigindo, entendi um monte de coisa sobre barril, sobre como faz o barril, como preparar o barril, principalmente para um whisky, que você tem que queimar o barril por dentro. Olha, é muito legal, eu sou realmente aficionada por whisky e eu gosto de aprender as coisas relacionadas ao whisky. Aliás, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Nós aqui no Brasil temos uma destilaria nacional, 100% nacional, que fica, adivinha onde? Em Bento Gonçalves. Exatamente. Infelizmente eles não são abertos à visita guiada, pelo menos não eram abertos à visita guiada. Eles estavam no projeto deles fazer algum tipo de passeio desse tipo para conhecer a destilaria, mas eu não sei se eles já começaram ativamente já colocar em prática esse projeto. Mas é a destilaria Union Distillery. Peraí, vamos tentar de novo. Union Distillery. É uma destilaria nacional que faz alguns bons whiskies. Eu recomendo que você procure aí na internet o site deles, veja se é possível comprar alguma bebida com eles para você experimentar. É uma destilaria brasileira, localizada ali em Bento Gonçalves, que faz alguns whiskies bons. Eu acho que eles têm 2 ou 3 tipos de whisky, não tem uma grande variedade, mas se é puxado comprar whisky fora do Brasil, dá uma olhadinha nesses whiskies da Union Distillery, eu acho que pode ser que você goste, tá? Vamos lá. Então, chegando na Tanuari, aprendi várias coisas sobre barril, comprei inclusive um barrilzinho. Eu vou mostrar esse barrilzinho. Depois eu vou botar uma foto aqui do barrilzinho. Quando eu voltei de Monte Belo do Sul, aí eu fui meio que parando ali pelo Vale dos Vinhedos, vendo uma coisa, vendo outra. Tinha algum lugar, eu não vou me lembrar onde, que eu parei para fazer algumas fotografias, mas tinha um aviso ali dizendo que não podia fotografar, fotografias somente mediante pagamento. Eu falei, quer saber? Entrei no carro e continuei voltando. Mas na ida, eu estava mais focada em chegar ao local, porque eu tinha um horário que eu tinha combinado com a pessoa de lá. Mas na volta eu voltei mais olhando, conhecendo o Vale dos Vinhedos. Não parei para fazer nenhum tipo de visita a nenhuma destilaria. Primeiro, porque eu não tinha tratado isso com nenhuma destilaria. Segundo, porque não fazia sentido, eu estava dirigindo, eu não ia poder nem querer degustar nada. Então eu fui direto, mas fui fruindo a vista. É um lugar muito bonito. Eu acho que vale a pena conhecer também, mesmo que você não seja um bebedor de vinho, que você não goste de vinho, o lugar é bonito, vale a pena conhecer. E quando termina o Vale dos Vinhedos, mais ou menos ali no finalzinho do Vale dos Vinhedos, já voltando para Bento Gonçalves, é onde tem a destilaria Union, que eu vi ali, tava lá, bonitona, destilaria Union. Bom, nesse mesmo dia eu conheci, ainda de carro, aproveitei que eu tava de carro, também é um pouco afastado, então o carro fez todo sentido, foi necessário.
Então eu fui no Parque da Ovelha e na Casa da Ovelha. Os dois lugares são juntinhos, a diferença é que o Parque da Ovelha é onde você vê as ovelhas, você dá leitinho para as ovelhas, é muito fofo. A gente vê as ovelhas sendo ordenhadas, né, mecanicamente, e a gente também pode dar leitinho para os cordeirinhos. É tão fofo, é muito fofo. É um passeio fofo, é isso que eu devo dizer, é um passeio fofo. E as crianças ficam enlouquecidas, as crianças amam esse passeio, mas os adultos também, eu vou te falar, eu adorei. Aí cada um pode... a gente recebe uma maneirinha, né? E aí pode dar lá na boquinha deles o leitinho, mas eles vão bebendo assim... E aí a gente fica um nojo depois, aí tem lugar para lavar a mão, não se preocupa. A gente vai ter que praticamente tomar um banho. Não, mentira. Mas eles ficam bebendo leite e acabam sujando tudo mesmo. Depois a gente pode lavar a mão, óbvio, tem ali um lugarzinho para lavar a mão. Mas é um passeio bem gostoso, assim, você tem um contato com os bichinhos muito de perto. E no início eu fiquei um pouco com medo, mas os cordeirinhos não fazem nada, eles são bem tranquilos. Aliás, é uma curiosidade, é uma dificuldade que eu sempre tive de saber qual é qual. Carneiro é o marido da ovelha e o filho é o cordeiro. A gente sempre confunde com cabra, cabrito, bode, vira uma mistureba. Então é bode, cabra, o filho é cabrito. Ovelha, carneiro, o filho é cordeiro. E na Casa da Ovelha, que é do ladinho do Parque o Parque da Ovelha realmente é uma propriedade grande e rural, né? Ali com espaço para os bichinhos, com bastante verde. E a Casa da Ovelha é do lado, mas é uma loja onde você pode comprar os produtos feitos do leite dessa ovelha, né? E eu acho que tem leite de cabra também ali, se eu não me engano, tem produtos de leite de cabra também. E você pode degustar, experimentar algumas... Isso está incluído. Quando você vai lá para o Parque da Ovelha, quando você sai, você tem também uma degustação desses produtos, desses laticínios feitos com aquele leite das ovelhas e também das cabras. Mas engraçado que eu não vi eu não vi cabra lá, mas tem produto de leite de cabra, eu tenho quase certeza. Mas esse lugar, ele é um lugar também um pouco afastado, então é muito mais fácil você chegar de carro, né? Ou melhor, eu acho que é a única forma você chegar de carro. Ou o carro que você está dirigindo, ou o carro que alguém está dirigindo. Mas transporte público eu acho que não tem pra lá não, tá bom? Agora uma outra atração é a Epopeia Italiana, que eles chamam de parque, né? Mas assim, parque Epopeia Italiana, é um lugar onde você conhece um pouco da história dos imigrantes italianos que chegaram lá no sul. Tem uma curiosidade desse passeio que eu não sei se é o ponto forte ou o ponto fraco. Eu tô ainda um pouco dividida ali. Que você conhece a história, você vê alguns filmes contando a história, né? Uns filmes interpretados. E também tem uma parte que é interpretada ao vivo. Então é meio filme, meio teatro. E eu acho que essa parte do teatro, eu acho que ela perde um pouco a força. Porque, bom, eu achei um pouco menos interessante do que eu achava que seria. É mais ou menos isso. Mas é legal você conhecer a história dos imigrantes italianos, né, ali no sul. E aí você prova também suco, você prova vinho. Tem uma coisa que a gente come também, é um biscoito. Eu não vou lembrar o que era. Tinha uma coisa que a gente comia também de biscoitinho. Tinha um negocinho para comer, eu não vou lembrar o que. Mas isso é lá no final. Então você vai por várias partes, né? Você vai andando por várias partes que vão contando a história até chegar no final, que é como se fosse uma grande celebração, como se você estivesse ali na festa da casa da fulana, que a fulana no caso seria uma imigrante, e aí você bebe o vinho, você come, é bem gostosinho, mas não é que você come, você não vai a um lugar que você vai para comer não, tem uns biscoitinhos. Eu não me lembro o que era o biscoitinho, meu Deus do céu, vou ficar louca agora tentando lembrar. E tem o suco para quem não bebe vinho, e tem também o vinhozinho. Tem o vinho ou é só suco? Eu acho que tinha um vinhozinho também. E é um passeio interessante para você conhecer um pouco dessa história, né?
dos imigrantes italianos. E um outro passeio, esse é muito legal, é um passeio muito legal, que é a Maria Fumaça. Eu acho que você compra os dois juntos. Eu acho que na época eu comprei os dois juntos. Então você pega a Maria Fumaça, você vai até uma cidade vizinha, que eu não vou lembrar também o nome, você vai até a cidade vizinha de Maria Fumaça e depois você volta e dali você está pronta para ir para a epopeia italiana. Essa Maria Fumaça, no caminho, é um passeio de Maria Fumaça mesmo. Então, você quase como se remete ao tempo que o transporte era Maria Fumaça, que os imigrantes chegavam ali e se transportavam para aquelas cidades com a Maria Fumaça. E dentro da Maria Fumaça é uma festa, é super divertido. Tem música, tem cantoria, tem gente dançando, e danças típicas, né? Músicas típicas e eles dançando, eles tiram as pessoas que estão ali no trem para dançar também. É bem divertido, eu me diverti bastante. Quando a gente chega no destino final, tem lá um ônibus, um ônibus para trazer a gente de volta para Bento Gonçalves, tá? Traz de volta para a estação onde a gente pegou a Maria Fumaça. E no meio do caminho, não só tem essa diversão dentro do trem, como tem também duas paradas, uma ou duas paradas, que a gente desce do trem, prova vinhos. Esse passeio da Maria Fumaça, eu acho que ele é patrocinado pela Vinícola Aurora, então tem lá vinhos da Aurora. Também tem sucos, para quem não bebe vinho. Esse eu tenho certeza que tem suco e tem vinho. Esse daí eu tenho certeza absoluta, porque eu experimentei o vinho, eu bebi o vinho. E você tem, no início você bebe o vinho, quando você está esperando a Maria Fumaça. E na parada, né, no meio tem uma parada que você também tem degustação e depois você segue viagem até esse município vizinho, que eu esqueci o nome, eu não vou lembrar, até porque a gente não fica lá no município vizinho, a gente só desce lá, pega o ônibus e volta para Bento Gonçalves. Ou seja, esse passeio da Maria Fumaça é realmente a experiência do passeio de Maria Fumaça. Mas é muito gostoso, acho que todo mundo deveria fazer esse passeio. E quando eu voltei à noite pro hotel, assim que eu abri a porta do meu quarto, eu me deparei com uma surpresa. E na minha mesinha de cabeceira tinha uma garrafa de vinho com o rótulo do hotel, com o nome do hotel e um bilhetinho e desejando feliz aniversário, parabéns, votos de que eu tivesse uma boa estada ali, uma boa viagem. E esse tipo de surpresa, esse tipo de atitude, né, de gentileza da empresa, que é uma coisa que você não espera, você espera ser bem tratado como cliente, mas é uma coisa que você não espera, é um plus a mais que a empresa te oferece, né? Essa coisa que surpreende, que realmente encanta o cliente. É por isso que eu fiquei realmente encantada com o serviço que o hotel me ofereceu, não só por causa disso, todo o atendimento do hotel, mas essa gentileza, essa surpresa, esse presente fez realmente a diferença do satisfeito pro encantado. Por isso que eu faço questão de falar aqui o nome da acomodação, Hotel Somense. Muito obrigada, Hotel Somense, pelo presente de aniversário nessa ocasião. E já que a gente está falando de vinho, que tal falar sobre a visita guiada que tem na Vinícola Aurora? Bom, a Vinícola Aurora ela não fica lá no Vale dos Vinhedos, talvez até tenha, né? Onde tem a plantação lá, os vinhedos deles, talvez seja lá no Vale dos Vinhedos. Mas a vinícola, onde fica a produção dos vinhos mesmo, onde ficam lá os tonéis dos vinhos, como é que chama aqueles tanques de aço, né? Os barris também, fica no centro. Então é bem facinho de chegar, é bem molezinha. Então você chega lá na Vinícola Aurora, você tem várias opções. Você tem visitas guiadas, você tem workshops sobre vinhos, você tem mini cursos. Eu fiz duas coisas. Eu fiz a visita guiada, que você conhece a história da Vinícola Aurora, que é uma cooperativa, e eu não sabia disso. Você conhece a história da Vinícola Aurora, você faz uma visita guiada, você faz a visita guiada ali pela Vinícola Aurora, conhece, vê os barris, vê onde eles ficam armazenados, entende um pouco quanto tempo eles ficam ali dentro envelhecendo, vê aqueles tonéis de aço inox também, aprende um pouco sobre a produção do vinho deles, conhece quais são os vinhos mais famosos deles, quais são os tipos de vinhos que eles produzem, e no final das contas você faz uma boa degustação. Você prova os espumantes, você prova os brancos, você prova os tintos,
E é muito, muito, muito legal essa visita guiada. Eu gostei tanto que no final eu fiquei sabendo que tinha o tal do mini curso e que eu não sabia antes. A visita guiada você pode ir na hora e fazer a visita guiada, né? Pagar pela visita guiada e fazer. Agora, mini cursos, workshops, você tem que entrar no site para saber o que tem programado, porque tem os dias e as horas específicos. Então você tem que reservar com antecedência para saber se tem horário para você, se tem vaga para você naquele mini curso. E olha, eu tive muita sorte, tive um pouquinho de azar porque não tinha para aquele dia e tive sorte porque deu para encaixar um mini curso depois que eu voltei. Lembra que eu falei que eu fui para outra cidade e depois voltei? Pois é, eu fui para Canela e depois eu voltei, eu ia para São Paulo. Nesse meio tempo, nesse ínterim, eu consegui encaixar. Então eu voltei para Bento Gonçalves, eu ia para São Paulo de Caxias do Sul, mas eu voltei para Bento Gonçalves só para fazer esse mini curso. Deixa eu mostrar aqui. Eles dão esse livrinho aqui com várias informações, isso no mini curso, tá? Várias informações sobre os tipos de vinho, sobre degustação, sobre armazenamento de vinho, sobre análise olfativa, como é que você degusta um vinho, como é que você percebe os olfatos. Olha, é muito legal isso tudo que tem aqui. É ensinado nesse mini curso e a gente faz na prática, né, junto com o sommelier. Então é bem legal, eu adorei fazer o mini curso, adorei fazer a visita guiada, o workshop eu não fiz, mas eu tô falando disso porque é bom você entrar se você vai para Bento Gonçalves, entra no site da Vinícola Aurora e vê a programação que tem ali durante a sua estada em Bento Gonçalves, porque aí você vai poder aproveitar ao máximo e vai poder reservar tudo com antecedência para não ficar na mão, tá? Eu quase fiquei na mão porque eu não sabia disso, mas assim você não fica na mão e você vai poder fazer todas as atividades que eles oferecem. E olha, é bem legal, eu super recomendo. Eu super recomendo. Que mais que tem aqui? Ah, tá, a gente ganha um papelzinho. Primeiro que a gente ganha um certificadozinho, ó, de que fez o mini curso e uma fichinha de degustação para saber que tipo de coisa que a gente deve observar no paladar, no visual, no olfato. É muito legal e a gente vai fazendo isso junto com o sommelier. Então dá para aprender bastante, viu? E no final eu saí de lá em frente ao local onde tem a visita. Depois que você sai da visita guiada, você passa obviamente, né? Você passa por uma lojinha, sempre tem uma lojinha. E em frente à vinícola, né, quando você sai, em frente à lojinha, na verdade, tem uma cooperativa, a loja da Associação dos Artesãos da Vinícola Aurora. E eu comprei isso aqui, ó, tá vendo? É muito bonitinho, isso aqui é assim, ó. Isso aqui é um objeto de decoração, lógico, como é que se diz? Gente, faltou a palavra. É um artesanato. Gente, uma palavra difícil, né? Artesanato é bem difícil. É uma peça de artesanato que eles produzem lá, nessa associação de artesãos. E funciona assim, você bota aqui a garrafa de vinho e deixa posado em cima da mesa, por exemplo. Você vai dar uma festa, você coloca esse negocinho aqui bonitinho pra enfeitar. E aí você coloca também o seu vinho aqui em cima. Bom, se você gostou desse vídeo, esse vídeo te abriu um pouco a mente sobre o que tem para fazer em Bento Gonçalves, além das vinícolas, que essas aí já são as campeãs de audiência. Se você ficou sabendo de algumas atividades que você não conhecia em Bento, manda aquele polegarzinho para cima. Se você achou que não valeu muito a pena, não tem problema, pode mandar o polegarzinho para baixo e coloca aqui nos comentários o que você quer ouvir, o que você quer saber para os próximos vídeos sobre viagens, sobre assuntos de viagem, tá bom? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo até agora e você já sabe, como eu sempre digo, você aí, ó, vem comigo!